E aí, pessoal, beleza com você? Tudo bem? Eu sou Miguel Alves. Tem algumas coisas, né, que a gente precisa saber de onde vem, né, a origem de algumas coisas. Que cada vez mais as coisas vão estreitando, principalmente para a gente que defende, né, a fé católica. A gente que defende, né, essa fé católica, as coisas vão estreitando, né? O caminho vai se tornando mais estreito, cada vez mais difícil, né? Por conta do relativismo. Porque o relativismo, acho que é a pior das heresias, né, que a igreja está enfrentando nesse momento, né? Esse modernismo, né? Essa cultura do não me toque, essa cultura que banaliza, né, a verdade, que não tem mais verdade, né? Cada uma pessoa se fecha ali no seu casulo, né? Se fecha ali, coloca um escudo, coloca ali uma coisa nos olhos para não enxergar a verdade e fique com a sua própria verdade. Cada pessoa está se tornando, né, a sua própria verdade. Por isso, né, cada pessoa tem a sua própria verdade e daí vai tirando, né, a, a verdadeira verdade, né, de cena. Vai minando, né, pelo menos minando e muito, né, a verdadeira verdade. Começa por tirar, né, os símbolos religiosos, né, símbolos católicos, né, dos lugares públicos, né? Começa por você não ter mais abertura para falar de Deus nas casas, nas famílias, né? No trabalho, porque se torna difícil, né? Se torna difícil. Tem até um irmão meu que falou que ligou para uma pessoa, em determinado momento da conversa, ele falou assim, Nossa Senhora. Quando ele falou Nossa Senhora, a outra pessoa respondeu não, Sua Senhora, Nossa não. Entende? Aí meu irmão já recuou, né? Então não é Nossa Senhora não, é Sua Senhora. Entende? Quer dizer que já houve ali uma divisão. Houve ali uma divisão. Outro momento também, isso aconteceu comigo, né? Com minha família. A gente foi visitar um parente. E no meio dessa conversa, estava lá conversando. A gente estava lá conversando. Daqui a pouco entrou o assunto de religião. Quando entrou o assunto de religião, tinha uma pessoa lá na casa que já imediatamente atacou, né, a fé católica. E já começou ali um princípio, né, de debate, né? Não era uma discussão muito grande, era um pequeno debate. E o dono da casa disse, não, aqui é proibido falar de Deus. Entende? Para poder manter ali aquele ambiente em paz, com uma certa harmonia, né, disfarçada ali, de relativismo. Aí a gente foi obrigado, né, a mudar de assunto e foi proibido de falar de Deus. Veja que coisa terrível. Foi proibido falar de Deus. E essa família depois, esse casal se separou, destruiu aquela família. Porque proibiu falar de Deus, né? Naquela casa. Veja o que as seitas acontecem, né? Fazem, né? Quer dizer que vai proibindo você falar de Deus. Isso no trabalho também. Você não vai poder, você não vai, né, poder falar de Deus, porque lá o seu colega, o dono do serviço, outra pessoa ali, é de outra religião, e para não criar ali, né, nenhum clima, é proibido falar de Deus. De onde nasceu, né, essa origem, essa proibição, né, de falar de Deus? Outros proíbem falar de Deus porque querem viver uma vida pagã. Querem viver no mundão, né? No mundão da farra, da bebedeira, das músicas, né, nojentas. Querem viver no meio dos ídolos e ao mesmo tempo frequentar a igreja. Se você for falar de Deus nessas casas, se você for falar de Deus, né, nessas casas, você também vai ser proibido falar de Deus. Você vai ser, né, ser o chato, né? Você vai ser o chato ali da família, porque você fala de Deus. Tá? Vem aquele chato falar de Deus de novo. Entende? Então, se você vai falar numa casa que tem pessoas que frequentam, né, certas denominações protestantes, você vai ser proibido de falar também. Entende? Então, quer dizer que de onde vem essa origem para tirar Deus, né, da sociedade? Nas escolas, a gente vê, muitos foram tirados, né, o crucifixo, né, a imagem ali que representa, né, nosso Senhor Jesus Cristo, a imagem de Nossa Senhora, foram tirados. Só que aqui na minha região, quando é época de Halloween, né, aí ele enche a escola de imagem de bruxa,
de crianças, né, de fotos de tragédia, bruxos, aquelas coisas horríveis. Aí pode, essas imagens pode, entendeu? Nas paredes das escolas aí pode fazer todo tipo de imagem. Não pode ter a imagem católica, porque daí tem aquela outra pessoa que não é católica e se sente ofendido. Tem 3, 4 alunos lá na escola, né, que é protestante, de outras denominações, então não quer ver um crucifixo lá, entendeu? Não quer ver um crucifixo lá, então tira o crucifixo, fica vazio. E um lugar vazio, aí o diabo toma de conta. É um lugar sem Deus. Não pode falar de Deus na sala de aula, porque o outro coleguinha é de outra fé e pode ofender. E assim, a gente vai engolindo tudo, né? De onde vem essas origens? Quando chega, né? Aqui na minha região também chegou as festas, né? Juninas, né? As festas que é católica, né? Festas juninas. Já não se pode mais, né, celebrar a festa junina. Mudaram o nome para festa julinas. Né, julinas, que é do mês de julho, entendeu? Já não pode mais ser chamado festa juninas. Por quê? Porque tem um coleguinha que é protestante e não gosta. Né? Tem um pai daquela criança que é protestante que diz, não, na festa junina não. Porque isso aí é coisa católica, então meu filho não vai participar disso. Então é para isso tem que mudar o nome para festa julinas. Né? Uma coisa assim. Entende? Aí vai tirando. Aí daqui a pouco tem uma criança na sala de aula que não tem pai, que não conhece o pai. Entende? Que aquela criança não conhece o pai. São retratos de famílias, né, destruídas, né? De famílias destruídas. Aí, aquela criança não tem pai, então aquela criança se sente ofendida, 2 ou 3 crianças, né, que não tem pai, se sente ofendida quando é no dia dos pais, que vê, né, os pais com os seus filhos. Então ele se sente magoado, se sente triste. Então por isso, aquela escola não vai mais, né, fazer dia dos pais nem dia das mães, mas sim dia do cuidador. Entende? Aí vai mudar o nome, para tirar o nome de pai e de mãe, para colocar apenas cuidador. Por causa daquela minoria que não tem pai, que infelizmente, né, é uma tragédia. Em vez de consertar a tragédia, vão querer fazer outra tragédia. Né? Quer dizer que aquela minoria que não tem pai vai ter mais direito do que aquela maioria que tem pai. Então, aquela maioria que tem pai, que quer celebrar o dia dos pais, né, o dia das mães na escola, fazer uma festa bonita, já não pode mais fazer, porque tem que ser dia do cuidador. Porque já que aquele outro coleguinha, né, que é a minoria, né, repito, que é lamentável que ele não tenha pai, já é fruto de uma irresponsabilidade, entende? Mas daí, querer impor, né, aquela criança, de vez de ensinar direito, você tem um pai, só que você não conhece, mas você tem um pai, você não nasceu do nada, você tem um pai e tem uma mãe. Só que você não conhece ele. Entendeu? De vez de ensinar direito e dizer assim, ó, esses aqui que tem pai, que os pais estão acompanhando, é outra realidade. Ensinar corretamente. Mas não, quer tirar o direito daqueles que têm pai de não poder celebrar. Porque 1 ou 3 da sala não tem pai, então tem que mudar o documento, né? Tem que mudar tudo, dizer não, isso aí não é pai, mas vai ser cuidador. Então tá se criando, né, se estreitando esses laços diabólicos contra a igreja de Deus, né, e contra a família. E muitas pessoas não estão percebendo de onde vem essa origem. Vem da divisão. Né, vem da divisão. Então o diabo, quando dividiu a igreja, ele sabia que ia chegar a esse ponto. Né, de tirar o nome de pai e de mãe, né, do documento, né, dos novos documentos novos. Já estão ameaçando de tirar o nome de pai e de mãe e colocar como cuidador. Por quê? Porque tem uma minoria que não tem pai, já é uma tragédia, e eles querem impor isso aí, né, ao restante da sociedade. Entende? Porque querem destruir a fé católica. Será se não dá para perceber? Será se os nossos irmãos separados não dá para perceber? Será se as pessoas que estão fazendo isso, proibindo falar de Deus, né, não dá para perceber que estão querendo destruir a fé católica? Causando essa divisão? Né? Quer dizer que dizer para uma criança, oh, você não tem pai nem mãe, você tem um cuidador. É destruir a família, querem destruir a família. Quem causou a origem disso tudo é de onde? Né? Então quer dizer que veja o tamanho dos absurdos que já está, né, acontecendo. Essa semana mesmo eu vi nos jornais que tem uma Bíblia, né? Quer fazer uma Bíblia, ou já tem uma Bíblia gay. Veja o tamanho da profanação que o diabo foi, desde a separação que vai colocando no coração das pessoas. Então,
Aí uma pessoa do mesmo, né, sexo quer casar com outra, quer viver em paz no meio da sociedade, mas para isso quer mudar toda a lei, toda a estrutura, quer mudar a Bíblia, né? Quer mudar tudo, quer tirar as coisas sagradas e colocar a sua cultura. Entende? Então, eles querem chegar a um ponto de proibir eu e você, que quer falar a palavra Bíblia, que quer ensinar a família, vai chegar a um ponto de eles dizer que é a gente que estamos errados. Entende? Que é a gente que está errado. Por que essa divisão? Né? Por que essa divisão? De onde vem, né, essa divisão? Se não for, né, diabólica. De onde vem? Né? Para destruir a igreja, para destruir, né, a família. Aí a igreja não concorda com isso, a igreja respeita, né? Respeita quem tem essas tendências. A igreja respeita quem tem essas tendências, né? Trata com todo respeito, ensina corretamente como se deve agir. Mas só que muitas dessas pessoas não ficam satisfeitas, né, com essa doutrina da igreja e vão criar uma igreja para pessoas do mesmo sexo. Vão criar uma Bíblia, né, para pessoas, né, que querem viver dessa maneira. Aí eu pergunto a você, meu irmão, de onde vem essa origem? Né, de onde vem essa rebelião contra a verdade? Né, tirando tudo que é... Começa a tirar, né, começa a tirar as coisas, vai tirando aos pouquinhos, né, e as pessoas vão achando bom. Ah, vamos tirar porque isso é católico. É ser católico. Vamos tirar o símbolo porque isso é católico. Aí vão tirando. Daqui a pouco o pessoal vai ficar sem nada. Né? Tiraram os símbolos religiosos das casas. Tiraram o batismo, né? Aí tira o batismo das crianças. Tira a confissão. Tira a Eucaristia. Tira todos os sacramentos. A quem interessa tirar, né, Deus das pessoas. Porque Jesus Cristo vive, né, plenamente em sua igreja. Principalmente nos meios dos sacramentos. Mas o mundo está tirando aos pouquinhos. O diabo vai tirando aos pouquinhos de certas casas, a ponto de proibir. Eles querem me calar você. Então, se você é um protestante, está vendo esse vídeo, eu não quero brigar com você. Eu não estou falando isso para criar mais divisão, mas sim para unir. Perceba os acontecimentos. Perceba aonde o poder desse mundo, né, o poder satânico desse mundo quer chegar, tirando, né, as coisas cristãs. A igreja, durante 2000 anos, né, mais de 2000 anos, vem pregando, vem ensinando. Por que o mundo está tirando isso? Estão atacando tanto a fé católica, né, e tirando as coisas santas, né, para colocar o que no local? Para deixar vazio. Se deixar vazio, né, o diabo quer que fique vazio para ele entrar. Porque tiram as festas, né? Tiram, né, os costumes católicos. Vai ficar o quê? Vai ficar, né, as denominações sem batizar seus filhos, sem uma doutrina, sem uma linha para seguir. Fica perdido, né? Fica todo mundo perdido. Ah, mas porque lá porque lá na sala de aula tem 2 crianças protestantes e não quer que tenha, né, essas festas católicas. Então não pode ter. Tiraram da escola, né? Vão tirar da igreja. Querem tirar das nossas casas, né, a cultura católica, a cultura cristã que a gente foi, né, criado, que nossos pais foram criados. A fé que os nossos pais foram criados, que nossos avós, né, foram criados. As crianças já não respeitam mais os pais, né? Não pedem a bênção, né? Não são batizadas. Quer dizer que há um grande desmancho, né? Estão desmanchando, né, a sociedade católica, né, brasileira. Mundo afora, né? E muitos de nossos irmãos, que eu já falei, vamos perceber o que é que está acontecendo. Será que é em nome de uma fé? Será que esse ataque, né, silencioso, né, à fé católica é em nome de uma fé verdadeira? Né? Não é. Né? Não é em nome de uma fé verdadeira. É em nome de uma destruição. Vão destruindo, né? Vão minando a verdade. Vão tirando a verdade, como eu já falei para vocês. Né? Vão modificando, né, a sociedade para que ela não seja católica. Nos ambientes nossos de trabalho, a gente tem que ficar calado. Né? Nos nossos ambientes de família, a gente tem que ficar calado.
Porque se a gente falar de religião, o outro que está ali não é católico e vai haver, né, ali um confronto. Então isso vai incomodar. Então, por isso que as pessoas estão cada vez mais isoladas. Eu fico na minha casa, o outro fica na casa dele, porque a gente não pode mais ir na casa do outro, porque lá tem uma pessoa que virou protestante, e se a gente for conversar, a gente vai acabar entrando no assunto da religião e vai incomodar, entende? Então a gente vai ser ridicularizado, essa é a palavra, né? O católico autêntico, aquele que perseverar até o fim, a gente vai ter que se preparar para ser ridicularizado por uma sociedade relativista. Isso, estou falando dentro da igreja. Imagine fora da igreja. Pessoas que frequentam a igreja católica vivem no relativismo. Entende? Então, e as seitas vão prejudicando mais ainda, vão se separando mais ainda e silenciando. Silenciando, né, a verdade católica. Silenciando, né? Não pode falar. Não pode falar. E aí vem, né, a política diabólica com projetos de que a gente não vai poder mais usar, né, a Bíblia, né? Vão criar aí, não, né, Bíblias, né, gays, profanando, né, a fé católica, profanando, né, a fé cristã. Igrejas, né, de pessoas do mesmo sexo. Quer dizer que para minar a verdade, para dizer não existe verdade. A verdade é aquilo que você quiser. Você vai viver do jeito que você quiser, né, e ponto final. E além de querer viver do jeito que querem, vão querer impor, vão querer silenciar a verdade. Isso é o que é o pior, né? Porque além de querer viver a sua vida desordenada, viva a sua vida desordenada, mas querer impor também, né? Querer impor também as outras pessoas. Mas o direito tem que prevalecer, né? O meu direito de falar, assim como essas pessoas vão ter o direito de falar, de se manifestar, eu também como católico, que conheço a verdade, você também como católico aí, né, que conhece a verdade, a gente também tem que correr atrás do nosso direito de falar também. Não brigue, mas que fique no debate da conversa. Se você quer viver de uma maneira desordenada, mas não queira impor isso também na escola, né, na igreja, na sociedade, a pessoas que não querem viver daquela maneira. Gente que não queira viver daquela maneira. Já que nós estamos numa democracia de livre, né, escolha, deixe cada um escolher o que quer. Vamos lembrar aquilo que Jesus falou, né, sobre o joio, né, e o trigo. Quando os discípulos disseram, Senhor, quer que eu vá lá arrancar? O Senhor falou, não, deixe crescer um e outro. No final, eu envio meus anjos para arrancar, para a colheita. Então é isso que eu e você, meu irmão, devemos fazer. Não vamos nos calar, não vamos se esconder da verdade, porém a verdade tem que ser dita de um modo, né, de um modo misericordioso, de um modo misericordioso, de um modo certo. Existe um modo certo, né, de falar a verdade para as pessoas, entende? E vamos perseverar até o fim, porque o ataque contra a fé, principalmente, né, a fé católica, é um ataque, né, intenso e ininterrupto, né? Contínuo, o tempo inteiro atacando. Para criar leis para cada vez mais isolar, né, a fé católica, para que cada vez mais as pessoas ficarem isoladas. Então, enquanto mais seitas, né, surgem, enquanto mais denominações surgem, enquanto mais pensamentos surgem, vão surgindo, né, igrejas falsas. Porque a pessoa pensa de um jeito, aquela comunidade não concorda, então aquela pessoa vai e funda uma igreja. Quer dizer que a quem interessa essas divisões? A quem interessa, né, essas divisões? Por fim, né, fica aí. Você vê um ataque, né, diabólico à sociedade, né, cristã e à família, para destruir a família. Como eu já expliquei para você nesse vídeo. Estão querendo tirar, né, o nome de pai e de mãe dos registros, como para colocar cuidador. Por quê? Porque a minoria que não tem pai, que não conhece o pai e a mãe, infelizmente, não gosta disso. Veja só que absurdo. Então, se eu não tenho pai, se eu não tenho mãe, então eu não quero que outra pessoa tenha. Se eu não tenho fé, mesmo eu sendo a minoria,
Eu quero que naquela sala de aula que eu estudo, eu quero que as pessoas também não tenham fé. Veja que absurdo, veja para onde a gente está indo. Então vamos aprender, né? Vamos aprender com Jesus Cristo. Vamos ler a Bíblia, vamos ler os Evangelhos, vamos estudar a nossa fé católica para a gente não ser engolido com essas coisas. Para a gente aprender a se defender. Ensinar para os nossos filhos, né, a verdadeira doutrina. Ensinar no meio do nosso trabalho, como Paulo disse, né, inoportunamente, né, ou oportunamente, a gente vai buscando um meio de nos comunicar. Repito, sem violência. Sem violência. Mas não vamos nos calar. Porque a gente vai, né, a igreja vai passar pela cruz, como o seu mestre, né, como sua cabeça, né, que é Jesus Cristo. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quero deixar para vocês nesse vídeo de hoje, para a gente refletir a origem dessas coisas que está acontecendo hoje. Que não é uma origem de agora, né? O diabo vai agindo ao longo do tempo, vai dividindo o povo ao longo do tempo, para proibir falar de Deus, para não ter símbolos que lembrem de Deus, que se lembrem de Deus, para ficar um mundo vazio, para o diabo tomar de conta, para o diabo, né, na linguagem popular, deitar e rolar. O diabo deita e rola no mundo relativista, né, paganizado, dividido. Então é isso aí. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, se inscreva aí no canal, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fique com Deus.